Eu sei que vocês não ligavam aos buracos antes. Dizer que o trabalho continua, já não é na mesma escala, já não faz aquela poeirada toda que fazia no início, e ainda bem, agradece. Mas ainda há trabalhinho para fazer. Queremos pintar aquelas portas de branco, aquelas últimas 3. Quero pôr uma televisão ali no meio para vocês verem os anúncios. E, por exemplo, quando nos perguntam... quer dizimar, quer ofertar, como é que faço? Aparece ali a conta, aparece ali o envelope. Quando nos perguntam quando é os acampamentos, vai aparecer ali na televisão. Enquanto tomam café, está bem? Essa é a ideia. É verdade que nós passamos sempre os anúncios e as informações, mas por uma ou outra razão não nos lembramos ou não ouvimos, está bem? Então, vou esperar que as crianças entrem na sala. Já estão. E hoje vamos começar uma série. Gosto de chamar série porque toda a gente, ou quase toda a gente agora vê séries. Conseguem-me organizar aí o som do micro? Eu não sei se vocês repararam, para aqueles que gostam de séries, que é o meu caso, que vão mudando a tipologia como nos apresentam as séries. Já se aperceberam disso ou não? De antes as séries, bem, isto não é publicidade, mas pronto, quando se via aquelas séries antigas, o Dr. House, séries de médicos, a Anatomia de Grey, aquelas coisas, eram séries de 9 temporadas, 10 temporadas e de muitos episódios, ok? Tipo uma série, 30, 40 episódios, cada um de 40 ou... 50 minutos por aí, e este era o estilo de séries que nós estávamos habituados. Lembram-se disso ou não? Sim. Ou as novelas da TVI, que eram as séries portuguesas, está bem? Agora, o que nos têm estado a oferecer são séries diferentes. Já perceberam que o padrão, aqueles que veem séries, quem não vê, não percebeu, não é? O padrão agora são temporadas curtas. Normalmente são de 8 episódios. Tem reparado no padrão ou não? 8 episódios cada temporada e os episódios normalmente não chegam aos 60 minutos, está bem? Pessoalmente eu gosto mais das séries assim, vejo uma série rápida. Por outro lado, o que mostra e demonstra é que até as próprias indústrias já perceberam que as pessoas não têm paciência ou não têm capacidade para reter tanta informação e querem coisas mais rápidas, está bem? Inclusivamente começamos a ver que as séries, em vez de demorarem 2, 3 anos a lançar a nova temporada, se não lançam logo no ano a seguir, já ninguém vai ver aquela série, já salta para outra. É verdade, Eclésia, ou não? Bom, então eles estão a pensar em público como nós. Quero-vos dizer que, apesar de chamar ou dar este tema, o tema de uma série, vamos começar uma série, eu não vou seguir nenhum desses padrões. Pronto, era só isso que eu queria dizer. Está bem? Sei que o vosso interesse está na palavra de Deus, está nas coisas que importam, e, portanto, não vou estar aqui preocupado em fazer 2 ou 3 episódios, ou o que seja. Na verdade, nem sei quanto tempo vou dedicar ainda a esta série, porque creio que é um tema muito abrangente na Bíblia. Então vamos lá. O nome desta série é este. O povo, ou povo peculiar. Okay? Esta palavra peculiar eu resgatei da Bíblia, não é? Pode ter vários significados, mas na essência o que significa é precioso, particular, okay? Com determinadas características diferentes dos outros. É um povo peculiar. E a boa notícia é que Deus vê-nos como este povo peculiar. Ele dá-nos vários nomes, por exemplo, a noiva de Cristo, o corpo de Cristo, mas também na Bíblia vamos encontrar esta expressão, o povo de Deus, o povo peculiar, o seu povo. E a ideia com esta série é nós percebermos a que é que Deus nos chama, qual é o nosso propósito, o que é que Deus requer de nós. E tudo isto nós vamos encontrar
nesta noção do povo peculiar de Deus. Podíamos chamar simplesmente de a Igreja, porque realmente significa a mesma coisa. Também igreja é a assembleia, a reunião dos crentes em Cristo. Tudo isto são sinónimos. Eu vou colocar e vou dar significado a estas palavras do povo peculiar, porque creio que nos vai dar uma visão mais direcionada do que temos que fazer. Qual é a nossa missão, o que é que Deus espera de nós e termos sempre em mente que devíamos e devemos ser um povo diferente dos outros. Por isso eu acabei de dizer, não vou seguir o padrão das séries, porque eu sei que, contrariamente aos outros, vocês se vão esforçar por prestar atenção mais do que 20 minutos, ou mais do que 15 segundos, que são os vídeos dos TikToks e dos Instagrams, ok? Vamos lá, vamos mergulhar na palavra. Sim, vamos já diretamente à palavra. Vamos a Êxodo 19, versículo 15 e versículo 6. Então, Deus, como estou a dizer, escolheu um povo peculiar. Um povo dentre todos os povos. A Regina está a testar se isto está a funcionar. Daqui a 10 segundos já desliga, está bem? Ok. Então diz assim, Êxodo 19, do 5... Disse 15, mas disse mal, desculpem. 19, versículo 5 ao 6. Foi o que eu te passei, Regina? Foi. Disse foi mal, não é? Ok. Vamos lá? Tem as vossas Bíblias? Está aqui. Então diz assim. Agora, pois, se diligentemente ouvirdes, se, é um condicional, diligentemente ouvirdes a minha voz e guardares a minha aliança, consequência, então, sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos. Sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. Isto está Deus a dizer ao povo de Israel. Vós me sereis reino de sacerdotes e nação santa. Ok? Vós me sereis reino de sacerdotes e nação santa. Quando nós estávamos a cantar aqui Maranata, toda a terra cantará, este é o desejo do nosso Senhor. A palavra diz que todo olho verá, toda a língua confessará, todo o joelho se dobrará, que em Apocalipse nos céus haverá milhões de pessoas gritando Santo, Santo, Santo. Este é o desejo e o plano de Deus. Que toda a terra lhe dê glória. Para que este plano chegue a ser alcançado, Deus traçou-o desta maneira. Vou escolher um povo, a esse povo eles vão sendo acrescentados pouco a pouco, até chegar ao panorama final. Nós sabemos também, pela mesma Bíblia, pelo mesmo Apocalipse, que nem todos vão querer fazer parte deste povo peculiar. Mas o que nós sabemos é que no final de todas as coisas só vai sobrar o povo peculiar que dará glória a Deus. E nós fomos chamados a ser esse povo. Um povo que, como diz aqui o texto em Êxodo, seria propriedade de Deus. Ok? Significa que Deus seria dono desse povo. Seria precioso para Deus, que é mais importante do que Ele ser nosso dono, é que Ele nos dá valor. Ontem na evangelização nós usámos um quebra-gelo que as pessoas gostaram muito, que era uma caixa cor-de-rosa e dizia: a coisa mais preciosa do mundo. A pessoa abria, procurava e encontrava um espelho e dava de caras com ela mesma. Ok? Então a gente dizia, para Deus, tu és precioso. Okay? Para Deus, a tua alma tem valor. E a partir daí, procurávamos partilhar o Evangelho. E, efetivamente, o que Deus está a dizer é um povo que, para mim, tem um valor inestimável. É este povo peculiar.
Foi um povo que foi escolhido por Deus. Nós sabemos na Bíblia que ele foi escolhido em Abraão, ok? Da descendência de Abraão, estamos a falar aqui dos israelitas, para que se tornassem o povo de Deus, o povo peculiar. E vemos aqui nestes versículos que havia uma condição. Eles tinham que ouvir e obedecer. No fundo, ao pacto que eu falei a semana passada. Era a condição. Porquê? Porque Deus escolhe um povo que ainda não está perfeito e ainda não sabe obedecer ao seu Deus. E Deus não tem problemas com isso. Ele diz, não faz mal. Tal como tu estás, eu escolho-te, mas para que chegues a ser o meu povo, tens que me ouvir, tens que me seguir, tens que me obedecer e então depois descobrirás o teu propósito, sacerdócio e ser nação santa, ok? Então, um povo peculiar porque não seria um povo igual aos outros. O povo de Deus tem que ser um povo distinto e foi a razão pela qual Deus expulsou todos os outros povos para que Israel entrasse. Porque os outros povos seguiam o caminho do pecado. Eu sei que nós temos uma memória muito fraca e que às vezes admiramos sociedades porque dizemos que eram muito evoluídas. Por exemplo, os egípcios, os romanos, os gregos, os maias, os incas. Não, eles de antes já tinham coisas super avançadas. É verdade. Mas também tinham coisas horríveis. Por exemplo, mandar recém-nascidos lá de cima das pirâmides cá para baixo para adorar os deuses. Como, por exemplo, os sacrifícios humanos, ou as orgias, ou todas as coisas que Deus dizia, isto é abominável. E Deus escolhe um povo e diz, tu não vais ser assim. Tu vais ser diferente dos outros povos. Tu não te vais deitar com a mulher do teu pai. Tu não te vais deitar com a tua mãe. Tu não te vais deitar com a filha, com a avó e com todos da mesma família. Porquê? Porque Deus quer um povo distinto, puro, santo. E quando Deus toma a decisão de pegar no povo de Israel e começar a expulsar os outros povos, é porque os outros povos iam num caminho do pecado que já não tinha volta. Toda a lei de Deus que é escrita é para que o povo seja santo e viva a harmonia. Ok? Sim, ficou em silêncio a sala, não é? Bom, estamos? Esta é a ideia de Deus, que nós sejamos um povo que seja um povo de sacerdotes. A maior parte das pessoas pensa que na igreja, no povo de Deus, deve haver um sacerdote e depois os outros são como se fossem de uma gama abaixo, inferior, ou que dependessem de uma só pessoa. E não é a vontade de Deus que assim seja. Sim, há uma ordem das coisas, mas todos, vocês e eu, temos direto acesso a quem? A Deus. Através de quem? De Jesus Cristo, do Espírito Santo, ok? Porque Ele é o único mediador entre Deus e os homens, ok? Agora, este é o plano de Deus. O plano de Deus que começa com Abraão, que começa com a nação de Israel. Nós aqui fartámos de cantar esta manhã, Deus de Israel, Deus de Israel, Deus de Israel, Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó, mas Ele também é meu Deus. E eu não sou nem de Israel, nem sou judeu, nem tenho que ser, nem quero ser. Okay? O que é facto é que o plano de Deus para escolher um povo começou com este povo. Como este povo não correspondeu a ser um povo que ouvia a voz, que seguia a Deus, temporariamente foi escolhido, ou foi escolhida uma tribo desse povo para representar o sacerdócio, que foi a tribo de Levi. Mas foi temporariamente, porque o povo estava a falhar. O povo, por mais que Deus dissesse, eu quero falar a todos, eles diziam, não, Moisés, fala tu com ele e tu transmites, porque é muito duro para nós ouvir o Senhor. Okay? A ideia de Deus era que toda a nação de Israel fosse um reino de
sacerdotes. Um reino de sacerdotes, em que quem governava era Deus, e eles ministravam a Deus e ministravam às pessoas, e iam sendo resposta para toda a terra. Mas temporariamente, como o povo não aceitou este pacto, ou pelo menos não respeitou as condições, e portanto, se nós não respeitamos as condições de Deus, Deus mantém o plano, mas simplesmente as circunstâncias para as pessoas alteram. O plano de Deus continua a ser que toda a terra lhe dê honra e glória e chegar a todos os povos, de toda a língua, de toda a tribo, de toda a nação. Se não é através de todo o povo de Israel, então Deus diz, não passa nada, não tem problema, eu escolho os levitas. E começa o processo. E diz, eu vou resgatar os vossos filhos. E por cada primogênito dos vossos filhos, eu escolho um levita. Okay? E começa, eram 22 primogênitos, eram 22.307 levitas, e ele diz, não faz mal, eu que fico com estes 307, pagam o tributo, e aqui está a nação de Israel. Ou seja, com menos, Deus quis fazer o mesmo. É isto que eu quero que vocês fiquem na ideia. Com menos. Temporariamente escolheu os levitas, e digo temporariamente porque depois, se vocês tiverem lido Hebreus, vão perceber que o autor faz bem esta relação entre o sacerdócio levítico e agora o sacerdócio de Judá, do qual vem Jesus e do qual nos vamos inserir todos. A verdade é que em Cristo também todos nós fomos escolhidos por Deus. Acabámos de cantar, Ele nos escolheu primeiro, Ele nos amou primeiro, por isso nós o amamos. Nenhum de nós pode dizer que foi suficientemente inteligente, suficientemente sábio, humilde, para escolher a Deus. Foi Deus que nos escolheu no momento certo e nos abriu os olhos para dizer, é verdade, Senhor, eu preciso de Ti. Nós fomos escolhidos por Deus. E em Cristo também somos seu povo peculiar. Também somos seu povo precioso. E também somos chamados a ser um reino de sacerdotes. Um reino de sacerdócio. E vamos ler Tito 3, 13 ao 14. Diz o seguinte. Aguardando a bem-aventurada esperança, a manifestação da glória do nosso grande Deus, do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo, para aqueles que pensam que Deus e Jesus são diferentes. Quem é o nosso Deus? Deus e Salvador Jesus Cristo. Não estão aqui duas coisas distintas, são 3 em 1, já expliquei isto noutras oportunidades. Está bem? Mas se nós lermos a Bíblia com cuidado, não somos enganados com tanta facilidade. O nosso Deus e Salvador, Jesus Cristo, e agora a parte que nos interessa para este tema, o 14, o qual a si mesmo se deu por nós. A si mesmo se deu por nós, a fim de remir-nos de toda a iniquidade e purificar para si mesmo, o quê? Um povo exclusivamente seu. Vêem como Deus não abandonou o plano? Zeloso de boas obras. Esta manhã nós não vamos ver o zelo pelas boas obras, não vamos ver ainda a parte prática do sacerdócio, vamos nos concentrar naquilo que eu acho que é a primeira etapa para que nós possamos ser este povo particular, peculiar de Deus. O que eu mais gosto das características de Deus é que Ele não muda. E como Ele não muda, aquilo que eu sei dele, eu posso contar até ao fim. O plano de Deus não mudou. Os homens mudaram as circunstâncias, não foram capazes de cumprir as normas, não foram capazes de manter o pacto. Deus espera, vem em carne e em Cristo retoma o plano original. Quer um povo só para mim. Quer um povo zeloso de boas obras. Quer um povo de sacerdotes. Quer uma nação santa. Um povo só meu. E por isso as Escrituras depois dizem que o Espírito Santo tem ciúmes de nós. Nós somos dele e não é para ser partilhados com mais ninguém, com nenhum outro Deus. E por isso ele diz, não faças outros deuses, não te inclines a outras coisas. Eu sou o teu Deus. Ele chega a chamar-se o nosso noivo. Portanto, imaginem o nível de intimidade que Jesus quer ter com o seu povo. Cristo se entregou a uma morte de cruz e ressuscitou, venceu a morte, como também cantamos,
para nos redimir do pecado, para nos santificar, e temos que entender que não foi apenas para nos salvar do inferno, que obviamente que é super importante, foi para que nós fôssemos o seu povo exclusivo. E por isso temos um propósito como povo, okay? Um destino como povo. Isto no fundo, como já disse, é retomar o plano original. Um plano que começou quando? Com Adão e Eva. Na criação, Deus disse, eu vou fazer o homem e a mulher à minha imagem e vou-lhes dizer, multipliquem-se. Correu mal, mas não correu mal porque Deus falhou. Correu mal porque Adão e Eva falharam. Entra o primeiro assassinato. Das coisas que Deus mais abomina é que se mate o homem. E, portanto, ele começou a estabelecer leis rígidas. Olha, quem matar terá que ser morto para que nunca mais aconteça. Porque ele não queria e não quer que a sua criação seja destruída. Mas por causa do pecado, o homem está a destruir-se a ele mesmo. Por isso, depois de Adão e Eva, Deus retoma o plano com Noé e diz, olha, encontrei aqui um justo. Ele não disse, oh, Noé, vai sozinho. Não, o mesmo plano. Noé, leva a tua mulher, leva os teus filhos, leva as tuas noras e daí vamos retomar o plano. Trouxe juízo sobre toda a terra porque estava tudo em pecado, não havia volta, o pecado traz morte, destruição, ciúmes, assassinatos, todo o tipo de doenças e estava o homem a destruir-se ele mesmo. Então Deus, não aguentando mais, disse, vamos fazer de novo. Peguem Noé, mas o meu plano é o mesmo. Depois de Noé faz a promessa, não vou destruir mais a terra, portanto o meu povo que se levante vai ter que viver com o joio e com os outros povos e vai ter que se aguentar e manter-se em santidade porque eu já não vou destruir isto outra vez. Agora o plano mantém-se e é o meu povo, sendo santo, obedecendo aos meus mandamentos, vai cativar os outros povos. E por isso mesmo na lei de Moisés está previsto que entrem estrangeiros para o povo de Deus. Aliás, quando tira o povo do Egito, se vocês lerem bem o texto, diz que muitas outras pessoas se juntaram a eles e saíram do Egito. Porque o plano de Deus é salvar a todos e vai fazer todo o esforço para que isso aconteça. Como? Através de um povo peculiar. Através de uma nação diferente das outras. Através de um testemunho diferente dos outros, de uma maneira de vida diferente, do qual as pessoas possam dizer, então é assim que Deus quer que eu viva. Como exemplo, como testemunho, Deus levanta um povo peculiar. Finalmente, levanta Abraão, promete a Abraão uma grande nação, uma promessa tão grande que diz Hebreus que Abraão não chega a ver o cumprimento da promessa. Simplesmente tem o filho Isaque, mas já não vê toda a multidão. Porque as promessas de Deus, mesmo as que são feitas para nós, elas muitas vezes não se cingem no tempo. São demasiado grandes. Quando Deus diz que eu abençoarei 1000 gerações da tua família, tu não as vais ver aqui. Vais ver nos céus. Então, vemos que o plano de Deus é enorme, a mente de Deus é inalcançável, mas é boa, é fiel. E o plano dele é alcançar todos os povos. O povo de Cristo deve zelar por boas obras. E estas boas obras têm a ver com o sacerdócio, têm a ver com ser uma nação santa, do qual vamos ver nos próximos episódios. Ok? Nos próximos episódios vamos nos dedicar ao sacerdócio e à santidade, que vai tocar, obviamente, diretamente na nossa identidade, que é quem nós somos em Cristo. Somos sacerdotes. Somos nação santa. E por isso, para ti que te afirmas cristão e filho de Deus, não chega a vires a um lugar de reunião ouvires uma palavra. É o começo, mas está muito longe de ser aquilo que Deus tem para ti. E tem coisas bem melhores, bem mais profundas. Tu sejas um sacerdote. 1 de Pedro 2,9. Conhecendo o que Cristo fez, que Cristo veio salvar para formar esse povo outra vez, ele vai retomar as mesmas palavras que nós lemos em Êxodo, no livro de Moisés.
Ou pelo menos o mesmo conceito. Ok? Em Cristo, nós sabemos, como diz o Pedro, que somos um povo escolhido, um sacerdócio real, uma nação santa. O que é que diz o Pedro na sua primeira carta? Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa. E agora, o tema em questão, povo de propriedade exclusiva de Deus. É assim que o Pedro se dirige à igreja. O plano não mudou. A fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a luz maravilhosa, com uma finalidade. Que anunciemos, que proclamemos, que demos testemunho, mas isso também vamos ver mais para a frente. Versículo 10. Vós, sim, vós, que antes não erais povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhas alcançado misericórdia, mas que agora alcançaste misericórdia. O que o Pedro está a dizer é, vocês não eram povo de Deus. Através de Cristo, passam a ser povo de Deus. O apóstolo Paulo diz isto de outras palavras, diz, fomos enxertados na vida verdadeira. Ok? Não fazíamos parte, mas Deus, na sua misericórdia, porque eles rejeitaram o plano, nos põe lá e diz: não se encham de orgulho, porque se Deus cortou aqueles que naturalmente eram um povo, em Abraão, cuidado com as vossas vidas, porque Ele não rejeitou os filhos de Abraão. Simplesmente o plano mantém-se, o homem não correspondeu, e como Deus ama o homem e quer salvá-lo, Ele faz assim: olha, não corresponderam aqui, então eu vou dar esta alternativa, vou dar a volta e já os apanho aqui. Porque Deus quer salvar também o povo de Israel, que ainda não reconhece o Senhor como Salvador. Isto para dizer que Deus é bom e infinito em misericórdia. Porque agora somos um povo peculiar, um povo diferente, um povo precioso. Temos um novo e especial propósito de Deus, que é ser sacerdotes santos. E é fundamental dizer sacerdotes santos, porque se nós lemos Malaquias, o famoso livro do profeta que fala sobre os dízimos, na verdade ele não fala só sobre os dízimos, ele fala sobre o sacerdócio que não está a ser bem dirigido. E é um problema. Aqui não basta ser sacerdotes, temos que ser sacerdotes santos. Nação santa. Ok? Este vai ser o nosso propósito nos próximos temas. Mas neste, antes de vermos isso com mais detalhe, para que nós possamos exercer efetivamente esse sacerdócio, será necessário relembrar que não éramos povo, passámos a ser povo de Deus e que necessitamos de entregar toda a nossa vida a Deus, que necessitamos de colocar nas mãos de Deus. E há uma das coisas que Deus lembra ou reclama ao povo, que eu creio que é o primeiro passo que temos que dar e é onde me vou concentrar hoje. Ele reclama ao povo que tem uma dura cerviz. Ok? Tem uma dura cerviz. E o que isto significa é que vocês são orgulhosos. Vocês não. O povo de Israel. Ok? Nós também somos orgulhosos, claro que sim. E já lá vou tocar. Ok? Mas não vos estava a chamar nada. Estava a dizer que o primeiro que o Deus teve que lidar com o povo que Ele próprio escolheu, que Ele sabe que o povo tem defeitos, que Ele não está preparado, que Ele adora outros deuses, que Ele faz outras coisas, mas Deus escolheu-os, é o orgulho. Então, antes de tu pensares em seres um sacerdote, em descobrires o teu propósito para o Senhor, em servires com excelência, em andares em santidade, se tu e eu não trabalhamos o orgulho, nós nunca vamos conseguir dar o passo para ser o povo que Deus quer. É impossível. Isto foi o que Deus exclamou em Êxodo 32:9.
Deus chamou a atenção que era um povo que era rebelde, que era teimoso. Como dizemos nós aqui, eles dizem dura cerviz, nós dizemos teimoso como as mulas. Ok? Teimoso, 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 sabendo que não é por ali, diz, não, eu vou insistir, é por aqui mesmo, é por aqui que eu vou, logo se vê, pumba. Era assim o povo, não é? Êxodo 32:9 diz, disse mais o Senhor a Moisés, tenho visto este povo, e eis que é um povo de dura cerviz. Escolhi-o, dei-lhe um plano, dei-lhe um propósito, tracei um caminho, provei que sou bom, libertei-o do Egito, mostrei-lhe uma nova vida, e eles são rebeldes e teimosos. E por isso, o caminho que deviam fazer com naturalidade, estão há 40 anos no deserto. São duros, duros, duros. São de dura cerviz. São orgulhosos. E se nós não vencermos o orgulho, não podemos pensar em todos os outros passos que eu quero falar. Que é sermos uma nação de sacerdotes, uma nação santa, com o propósito para o qual Deus nos chamou. Era um povo de dura cerviz que não se deixava guiar por Deus. Imaginem o povo que Deus escolheu, mas que agora não quer fazer nada daquilo que Deus diz. Era o que acontecia com Israel. Na verdade, e Deus, obviamente, identificando isto com clareza, diz a Moisés, Moisés, o povo é de dura cerviz. Mas Deus não abandonou o seu projeto. O que é que ele fez? Tentou quebrar o orgulho. E é o que ele faz nas nossas vidas. Não abandona o projeto, tenta quebrar o nosso orgulho. Porquê que eu associo a dura cerviz ao orgulho? Porque o Estevão, um homem cheio do Espírito Santo, um homem que foi colocado pelos próprios apóstolos para servir, quando começa a proclamar o Evangelho, a proclamar aos fariseus, aos judeus, ao povo de Deus escolhido, ele vai terminar o seu discurso mais ou menos com este versículo. Atos 7:31 diz: homens de dura cerviz. Falamos pouco sobre o discurso de Estevão e falamos mais sobre o discurso do Pedro em Pentecostes. Mas o discurso de Estevão, se não me engano, são 3 capítulos em Atos. É magistral. Começa, se não tens paciência ainda para ler o Antigo Testamento, convido-te a ler os 3 capítulos de Atos, que o Estevão faz o resumo de todo o Antigo Testamento. É um discurso brutal. Revela um conhecimento e uma sabedoria do Espírito Santo, expondo àqueles homens porque é que Cristo veio, quem é Cristo e o que é que eles têm que fazer. O que é que eles fizeram? Mataram Estevão. Ou seja, claro que Deus quer salvar toda a gente. Claro que Deus quer um povo para si, mas o homem tem poder de escolha. E o Estevão, no fim do discurso, diz isto: homens de dura cerviz, incircuncisos de coração e de ouvidos, vós sempre resistis ao Espírito Santo. Vós sempre resistis ao Espírito Santo. Assim como fizeram os vossos pais. Quais pais? Os de Êxodo, que o Senhor disse, eu quero um povo para mim, um povo particular para mim. Mas eles resistiam ao Espírito Santo. Resistiam à voz de Deus, resistiam aos mandamentos de Deus, portanto, resistiam ao Espírito Santo. O que é resistir? É não fazer o que Deus diz. Resistir é tu dizeres, eu sei, e não fazes nada do que dizes que sabes. É resistir. Eu sei que Deus diz que eu não posso fazer isso, mas faço o contrário. Isso é resistir ao Espírito Santo. Eu sei que estou em pecado, mas isso é resistir ao Espírito Santo. Resistir é isso. É tu dizeres que sabes. Porquê? Porque Deus insiste e toca no teu coração. Mas tu depois dizes, não. Deixa passar. Amanhã vejo. Isso é resistência ao Espírito Santo. Então, homens rebeldes e teimosos com Deus, cheios de orgulho. Este discurso de Estevão era para os judeus, o povo escolhido, dentre os quais havia sacerdotes. E eram sacerdotes que ministravam no templo,
mas que resistiam ao Espírito Santo. Então tinham, diz o Estevão, a marca externa de serem o povo de Deus, porque tinham a circuncisão feita, que era o sinal de que se comprometeram a ser povo de Deus, faziam a circuncisão, mas o Estevão diz, olha, vocês na verdade fizeram a circuncisão, mas ainda vos falta a circuncisão de coração e a dos ouvidos. Porque nem ouvem o que Deus diz, nem têm o coração humilde para obedecer. Estevão expôs a verdade, porque para que nós sejamos povo de Deus, ou como diz o apóstolo Paulo, verdadeiros israelitas de coração, nós temos que quebrar o orgulho. Nós temos que quebrar esta dura cerviz e deixar-nos ser guiados por Deus. Caso contrário, nós não vamos usufruir da outra parte. Deus deixou isso claro, eu quero um povo só meu, um povo peculiar, um povo diferente, um povo que não vive de divórcio em divórcio, um povo em que os filhos falam com os pais, um povo em que Ele diz através dos seus profetas, eu farei voltar os filhos aos pais, os pais aos filhos, porque Deus ama os homens e as famílias e as nações, mas quer nações diferentes. Nações diferentes, famílias diferentes, propósitos distintos, e para isso é necessário começarmos por quebrar o orgulho das nossas vidas. Tinham marca externa da circuncisão, mas não tinham a interna. Assim são e somos todos os homens que resistimos ao Espírito Santo. Somos de dura cerviz. Somos homens e mulheres cheios de orgulho. Quando nós não nos deixamos guiar por Deus, estamos cheios de orgulho. E se estamos cheios de orgulho, não podemos exercer o sacerdócio com excelência. Porque com o tempo nós vamos pensar, não, eu estou bem, eu venho à igreja, eu faço o que tenho que fazer, já sabes todas as coisas, já conheces todos os versículos, já sabes todas as normas, já sabes que quando há músicas rápidas é para saltar, quando há músicas lentas é para sentar, baixas a cabeça. Enfim, fazes toda a liturgia dos homens, porque isso não está na Bíblia, que tem que ser feito assim, e falta-te uma vida entregue ao Senhor, uma vida sem orgulho. Por isso, antes de considerarmos o serviço ao sacerdócio, que eu me vou propor hoje, é que nós identifiquemos que temos orgulho no nosso coração, nas nossas vidas, e que nos possamos dispor a quebrar esse orgulho. E temos aqui um desafio, porque Deus resiste aos orgulhosos. É um grande desafio. Claro, porque tu dizes, Deus, tira-me este orgulho, Deus, livra-me deste orgulho. E Deus, diz a Bíblia, resiste aos soberbos. Então, quem tem que quebrar esse orgulho e humilhar-se, és tu mesmo. Para que Deus depois te possa acolher. Ao orgulhoso, Deus resiste. Porque, claro, o orgulhoso resiste ao Espírito Santo, diz o texto. Sempre resiste ao Espírito Santo. Não importa se tu lês a Bíblia, se tu sabes a Bíblia de cor, os sacerdotes também sabiam o que Deus está a dizer é, caramba, tu resistes à minha voz, à minha direção. E se for preciso até usas versículos da Bíblia para isso. Então, o meu objetivo esta manhã é que nós reconheçamos que afinal estamos cheios de orgulho e que precisamos de quebrá-lo. Por vontade própria. Dizer, Senhor, ajuda-me. Eu me humilho, reconheço que estou a ser orgulhoso e eu quero entrar no propósito que tu tens para mim. Eu quero ser o povo escolhido, o povo peculiar. Eu quero exercer o meu sacerdócio. Eu não quero ser uma pessoa que resiste ao Espírito Santo e que resiste à tua voz. E para isso eu vou usar 2 textos de Jesus, antes de terminar. O primeiro texto é Mateus 21, 42 ao 46. Jesus falando com os fariseus, com os sacerdotes, com o povo escolhido, com o seu povo, ele diz assim, perguntou no 42. Perguntou-lhe Jesus, nunca lestes nas Escrituras? Se não lemos a Bíblia, também somos orgulhosos. Porque achamos que podemos saber de Deus sem consultar a sua palavra.
Mas eles liam a Bíblia. Só não eram capazes de entender o espírito da letra por causa do orgulho. Porque Jesus perguntou-lhes, não leste nas Escrituras? E vejam o que é que Jesus vai usar. A pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a pedra principal, a angular. Isto procede do Senhor e é maravilhoso aos nossos olhos. 43. Portanto, vos digo que o reino de Deus vos será tirado e será entregue a um povo, que é do que eu estou a falar esta manhã, que lhe produza os respectivos frutos. Jesus está a falar com o povo de Deus, com os israelitas, com os filhos de Abraão, com o povo peculiar, e está-lhes a dizer, não leram nas Escrituras que devido ao vosso orgulho eu vou ter que começar o plano com outro povo? E isso deve-nos dar pelo menos um temor. Não leram nas Escrituras. Diz a pedra que os construtores... Quem são os construtores? Vocês se lerem o final do texto vão perceber que Deus está a falar deles próprios, dos fariseus. Os construtores são os experientes na construção. Não é? Aqueles que sabem olhar para as pedras e saber quais são as boas e as não. E o que Jesus está a dizer, as pedras, a pedra que os construtores, que são os entendidos, que sabem o assunto, que é Jesus, a pedra é Jesus, os construtores rejeitaram Jesus. Mas olha, a pedra que vocês rejeitaram é aquela que Deus vai usar para ser a pedra angular que suporta o arco. Aquilo que vocês estão a dizer que não tem valor, que não presta, que o caminho não é por aqui, é o que Deus vai usar para mostrar maravilhas. Vocês acham que eu vou estabelecer o meu reino à força, que eu vou tirar a Roma deste lugar. Mas eu não faço as coisas desta maneira. O meu reino é celestial. Primeiro trago o Espírito. Primeiro escolho o povo. Primeiro escolho pessoas dispostas a seguir-me. Depois o meu reino virá. Quando o povo pedir, Senhor, que venha o teu reino. Quando houver pessoas nesta terra que peçam pelo meu reino, o meu reino virá. Eu faço as coisas diferentes. Vocês dizem que são experientes, mas não entendem nada disto. Rejeitaram a pedra angular. A pedra é Jesus. Portanto, o surpreendente deste texto é que, portanto, o reino de Deus será entregue a outro povo. O reino de Deus será entregue a outro povo, mas que tem a mesma condicionante. Se reproduz frutos de acordo com a vontade de Deus. Se produz os respectivos frutos, se ouve, se obedece, então o reino nos é dado. Não importa a dimensão, Jesus diz, não temas manada pequena, ao Senhor lhes agradou dar-vos o reino. Se obedecemos, se quebramos o orgulho. Portanto, o Senhor diz, vocês não leram nas Escrituras que se não quebram o orgulho, o reino que eu vos queria dar, vou ter que dar a outro povo e apanhar-vos no final? Continua o versículo 44. Lemos o 43, projetaste, não projetaste? Ok. 44. Todo o que cair sobre esta pedra ficará em pedaços. Quem é a pedra? Para ver se ainda não vos perdi. Boa. Todo o que cair sobre esta pedra ficará em pedaços. E aquele que sobre quem ele cair, a pedra, ficará reduzido a pó. Os principais sacerdotes e os fariseus, veem que estão aqui os sacerdotes? Os principais sacerdotes e os fariseus, ouvindo estas parábolas, entenderam que estava a falar a respeito deles. Entenderam que era a respeito deles. O problema do orgulhoso não é entender o tema. O problema do orgulhoso é dizer, caramba, tenho que mudar.
Eles entenderam que a palavra era para eles. 48, e buscaram prendê-lo. Desculpa, 46, exato. Buscaram prendê-lo. Temeram as multidões porque estas o consideravam um profeta. O orgulhoso, quando é confrontado com a palavra de Deus, com a necessidade de mudar, de humilhar, ele vai procurar outra coisa, outra forma, desde que não seja mudar. Bom, então Jesus está a falar sobre nós. O que é mais fácil? Humilhar-me e começar de novo ou prender Jesus? Ou prender Jesus? Isto é que é resistir ao Espírito Santo. Nós, obviamente, não vamos prender Jesus, porque já não é o nosso contexto. Mas o que é mais fácil quando ouvimos a palavra que bate no nosso coração, que nos confronta, a dizer: vou cair sobre a pedra? Ou vou arranjar forma de resistir de outra forma qualquer? E Jesus fica de fora. Porque nós muitas vezes, e nós falamos na nossa célula, depois dos temas, e dizem-me, o Senhor falou-me aqui, eu senti isto, e eu sei que é o Espírito Santo a tocar os nossos corações. Nós falamos sobre isto. Se foi dessa maneira, ou o Alfredo falou daqui, ou o Edison falou daqui, ou o Miguel falou da acolá, e é o Espírito Santo que conhece cada vida e começa por cada parte. Não é? Se nós, depois de ouvir a voz, resistimos ao Espírito Santo, estamos cheios de orgulho. E não vamos poder ser este povo que Deus quer que sejamos. Vamos ver umas considerações sobre esta parábola que me parece fenomenal para trabalhar o orgulho. A pedra é Cristo. E, portanto, nesta parábola, nós temos duas opções. A primeira opção é, já que a pedra é Cristo, cair, ficar feita em pedaços e quebrar o orgulho. A segunda opção é ficar de pé, não cair. A pedra cai em cima de mim e eu fico feito em pó. Não em pedaços, em pó. São duas opções. Ou caio porque preciso de reconhecer quem é Jesus, ou fico de pé e no final a pedra há de cair sobre mim. É pior, não é? Boa. É pior. É melhor cair por vontade própria sobre Cristo. Muitas vezes nós falamos, às vezes pela dor, Deus chama-nos e vamos a Ele. Ok, mas é porque tu ainda puseste a tua vontade própria. Porque Jesus disse que virá. E aqueles que são do seu povo vão poder gritar de alegria, dizer Maranata, vão cantar. Mas os outros, diz Deus que vem com vara de ferro. E vai cair sobre eles. Pum! Tudo sobre pó. Que são e somos orgulhosos. Esta parábola fala sobre quebrar o orgulho. Sobre, por vontade própria, cair sobre Cristo. E quando nós caímos sobre Cristo, isto vai produzir um quebranto. Um quebranto nas nossas vidas. E por mais duro que possa parecer este quebranto, tu percebes nesta parábola que é melhor do que Cristo cair sobre ti. Quando Cristo chegar a cair sobre ti, ficas feito em pó e não vai restar nada. Para os que decidimos combater o orgulho, temos aqui dois momentos importantes. Cair e quebrar. Cair é por vontade própria. Cair tem a ver com a decisão de viver para Cristo. Cair é dizer, Jesus, eu preciso de ti. Eu reconheço que sou um orgulhoso. Eu reconheço que vivi a minha vida como queria, como era de outro povo, não ligando às tuas coisas, nem sequer pensando em ti. E eu quero uma vida diferente. Eu me arrependo dos meus pecados. Tu cais sobre Cristo. Há um primeiro momento que é cair, que é uma decisão de valentes. Quando é tomada de forma consciente, é uma decisão de valentes. Porque tu estás-te a decidir pôr nas mãos de Deus. Deus, que a única coisa que sabes é que Ele entregou a sua vida por ti para te salvar e, portanto, pelo menos já confias nele. Não sabes muito mais coisas, não conheces todos os mandamentos, não conheces toda a Bíblia, não conheces rigorosamente nada no início, só sabes algumas coisas que vais ouvindo, que os pastores são os ladrões, que a igreja não sei o quê, que lavavam o cérebro, aquelas coisas todas que nós andamos a ouvir. Não sabemos nada, uma coisa sabemos, Deus entregou a sua vida por nós. E isso é suficiente para avançarmos.
Porque Deus é bom. Para os que decidimos combater o orgulho, temos este primeiro momento. Cair, decidir viver por Cristo. O que será reduzido a pó é aquele que nunca cai. Nunca cai. Eu vejo pessoas, não muitas, porque o meu leque de amigos não é assim tão grande, mas que eu diria, caramba, como é que ele ainda não decidiu cair com tantas circunstâncias adversas que lhe acontecem? Mas que são duros de roer, firmes, aconteça o que acontecer, não saem dali. Não vou para Cristo, não vou cair, não vou por vontade própria dizer eu preciso de ti, porque são orgulhosos. E este é o primeiro momento daqueles que chegam a Cristo, decidir por vontade própria cair. Cair é ser manso. É ser manso. E o mundo, só a palavra manso, alguns de vocês já estão a identificar como se fosse uma ofensa. Ser manso não é uma ofensa. É uma característica necessária para ser do povo de Deus. Vais lá à igreja e parecem todos uns carneiros e fazes tudo o que o pastor diz. Não são os carneiros, são ovelhas, também às vezes temos cabritos, a Bíblia diz que há por aqui cabras. Enfim, o rebanho está com tudo. Mas uma das características para o rebanho de Deus, do qual eu também me incluo, porque Ele é o verdadeiro pastor, é que nós sejamos mansos. E nos deixemos guiar e não tenhamos dura cerviz. Então é necessário cair sobre a pedra, que é Cristo. Dispor-se a vencer o orgulho, para estar próximos de Cristo. Agora, a parte mais difícil é o segundo momento. O segundo momento é quebrar. O primeiro momento é cair, e cair sobre Cristo, qualquer um cai com facilidade. Quebrar, alguns ainda não quebramos. Quebrar é o processo depois de Cristo nos chamar, depois de decidirmos cair, vamos em queda e quando batemos na pedra, quando batemos em Cristo, quanto mais próximos estamos de Cristo, Ele quebra-nos. E alguns, como filhos de Deus, ainda não fomos quebrados. O orgulho ainda não o permitiu. Estamos em queda, decidimos por Cristo, mas ainda não fomos feitos em pedaços. E é um caminho que talvez não seja muito popular, mas é um caminho necessário. Nós seremos feitos em pedaços, estando com Cristo. É o que o texto diz. Diz, caímos sobre a pedra. Não diz, caiam sobre a pedra e ninguém vos vai partir. Ficam direitinhos que nem um fuso. Não. Caem e ficam em pedaços. Mas ouve, ficar em pedaços é melhor do que ficar em pó. Ficar em pedaços, e não sei em quantos pedaços Deus tem que nos colocar para que o orgulho desapareça dos nossos corações. Há um orgulho que é terrível para o Senhor, é o orgulho do Espírito, é o orgulho espiritual. E Ele tem que nos quebrar. Ele tem que nos quebrar para que sejamos mansos e humildes. Cair é ser manso, quebrar é ser humilde. Nós podemos ser do povo de Deus e não ser humildes. Não estar ainda em pedaços. Ter só feito o primeiro passo. Palavras como aquelas que o Senhor me tem dado não são palavras que a maior parte das pessoas gostaria de ouvir. Quando eu vos partilhei há 15 dias, já não me lembro do nome que dei ao tema, mas era a necessidade. Saber sofrer. Saber sofrer. Armarmos-nos da capacidade de sofrer. Um cristão vai ser feito em pedaços. Um cristão vai gastar a sua vida e a sua alma pelo seu Senhor. Porque vai cair na pedra. E por isso vai se tornar manso e humilde. O outro fica de pé, pode passar toda a vida rindo-se do cristão, e um dia a pedra cai e a pessoa não vai ter a oportunidade de ser feita em pedaços para se reagrupar. Vai ficar em pó. Não resta nada. O que eu vos estou a dizer é que o caminho do orgulho não tem benefício final. Pode ter benefício no meio. Podes achar que, olha, vale a pena manter-me firme nas minhas convicções e não dar tudo a Cristo. Porque ficar em pedaços
é duríssimo. Quebrar o orgulho para o orgulhoso, e eu incluo-me. Não sei desde quando, mas os meus pais relatam-me quando eu era pequenino e Fábio diziam, Fábio, apanha o pano que está no chão. Dizem que eu tinha 2, 3, 4 anos, não faço ideia. E eu, mão fechada. Mão fechada. E como os meus pais não eram crentes, não eram cristãos, não conheciam os princípios bíblicos, não conheciam a disciplina correta, se me tivessem dado disciplina, eu abria a mão. Mas o que eu quero dizer é que o orgulho está dentro do meu coração. E dentro dos vossos, desde tenra idade. E o cristão tem que se fazer em pedaços. Caso contrário, o Senhor vai fazer. Por outras palavras, Jesus diz, para aqueles que vão dar mais fruto e querem dar mais fruto, eu vou podar, eu vou cortar. Vai doer, vai custar. Cair é uma coisa, ser feito em pedaços é outra. Já foste feito em pedaços? Ao ponto de nunca mais levantares os olhos para Deus com altivez? Ao ponto de teres temor de Deus, que é o princípio de toda a sabedoria? Por isso é que é em pedaços. Quebrar é quando estamos com Ele. Quando nos humilhamos por completo. Cristo quer nos quebrar em pedaços. Não significa que não nos ame. Significa que Ele tem que nos fazer de novo. E alguns pensamos que ser novas criaturas é tão simples como dizer sim, eu aceito Cristo. É o início, isso é cair. Mas um dia vais chegar, bater com a realidade que Cristo é santo, que Cristo é perfeito, que Ele quer um povo igual a Ele. E para eu ser igual a Jesus, eu estou tão longe. Ou vocês não têm esta percepção? Estamos tão longe quando Ele diz, amem os vossos inimigos. E nós preocupados se aquele nos falou bem, se nos falou mal, se gostam de nós, se não gostam de nós. Estamos tão longe de ter sido quebrados em pedaços. De renunciar a todos os direitos, de dizer, Deus, estou partido por completo. Monta-me outra vez. Faz-me de novo. Ensina-me as coisas. Parem, este discurso é para sacerdotes. Jesus está a dizer aos sacerdotes que sabem a lei, que sabem todas as coisas, mas não quebram em pedaços. E termino com o texto de Mateus 11, 28, 30. Porque, sim, Jesus é manso, é humilde. E o que Cristo quer que nós façamos não é mais do que seguir o seu exemplo. É que o sigamos sem reservas. É que tenhamos uma vida de exemplo, de mansidão. Ele chega a dizer coisas tão simples, não te sentes nos primeiros lugares da sala, senta-te lá atrás, para que ninguém te diga, olha, o teu lugar não é aqui. É melhor ao contrário, senta-te lá atrás e quando alguém quiser, chama-te e diz, olha, vem para a frente. Porque nós temos que ser humildes no serviço, temos que ser humildes no sacerdócio e um grande risco daqueles que já estamos no povo de Deus é tornarmos sacerdotes orgulhosos. E Deus não quer esse tipo de povo. Pessoas dentro de uma igreja que se acham melhores do que aqueles que estão lá fora. Não. Deus quer as pessoas que estão lá fora. E conta contigo se fores manso e humilde. Se fores orgulhoso, não consegue fazer nada contigo. Esta visão ontem, através do texto, não foi uma visão, também foi a visão ao ler o texto. Claro, é que partir é duro, é difícil, mas é bem melhor do que ser reduzido a pó. É bem melhor. Quando se parte uma jarra, ela pode não ficar como estava, mas podemos colar as peças. O pó acabou. O pó acabou. É quando a pedra diz, já chega, já não aguento, já não querem vir para cima de mim, então vou eu para cima deles. Pum.
Acabou. Mateus 11, 28. Vamos terminar com este verso. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Será que o povo não estava cansado de andar 40 anos à volta no deserto? Havia muitas coisas do quais eles se cansavam. Eles se cansavam de andar no deserto. Eles cansavam-se da comida que Deus lhes dava. Eles cansavam-se do maná, cansavam-se das codornizes, cansavam-se de Moisés, cansavam-se de Arão. Cansavam-se de todas as coisas. Uma coisa eles não se cansavam, de ser orgulhosos, que nem uma mula. Nunca olharam para eles e disseram: pá, caramba, como podemos ser assim? Deus libertou-nos do Egito. Como podemos estar sempre a reclamar de tudo? Como podemos ter sempre a ideia que temos ideias melhores do que Deus? Como podemos ser tão orgulhosos? De ser orgulhosos não se cansaram. Os bons orgulhosos dizem: eu posso quebrar, mas não dobro. Ui. Com Deus, se não quebrares, dobras e serás reduzido a cinzas. Reis como Nabucodonosor, se não me engano, comeram relva pelo seu orgulho. Porque disseram: não. Eu estou aqui porque eu é que sou bom. Deus diz: não, eu te farei próspero, tu serás a cabeça de ouro, tu és uma nação como diferente das outras, com um esplendor como nunca se viu. E ele dizia: não, eu cheguei aqui pela minha força, pelo meu orgulho. E Deus: é? Ora, vais comer relva, vais ficar cheio de loucura, vais perder a noção de quem és. Nós não somos nada, nós somos pó, diz a palavra. Só que Deus nos tirou do pó e nos deu vida e nos deu fogo e quer um propósito diferente para o seu povo. Ele não quer que nós regressemos ao pó. Ele vai nos dar novos corpos. Outros vão regressar ao pó e vão ficar no pó. Nós vamos estar com Cristo. Diz: vinde a mim. Para vir a Cristo é preciso ser humilde. Os que estáis cansados, os que estáis subcarregados, não é cansados do trabalho, não é cansados da vida na terra, é cansados de viver uma vida sem Deus. Às vezes lemos este versículo e dizemos: claro, eu estou cansadíssimo. Tive uma semana difícil, tive um mês difícil, tive um ano difícil, tenho uma vida difícil. Não é esse tipo de cansaço. É o cansaço de não estar em cima da pedra. Venham, por isso é que Jesus diz: venham a mim, que sou a pedra. Venham a mim, que estáis cansados, que estáis descarregados, eu vos aliviarei. 29, tomai sobre vós o meu jugo, que se põe na cerviz. Aprendei de mim. O que é que vamos aprender de Cristo? Diz: aprendei de mim, que sei toda a Torá de cor. Não. Aprendei de mim, que nunca pequei na vida. Não. Ele sabe que nós não podemos. Aprendam de mim. Eu sou manso. Eu sou humilde. Sou manso, sou humilde de coração. E, se aprendermos isto, não é se formos a Cristo, é se aprendermos isto. Por isso é que eu digo que são dois momentos. O primeiro momento é cair, o segundo momento é quebrar. Às vezes parece que ficamos com a primeira parte do versículo: se eu for a Cristo. Não. Se fores a Cristo e aprenderes dele a ser manso e humilde, achareis descanso para a vossa alma. Porque o meu jugo é suave, o meu fardo é leve. O orgulhoso verá sempre o fardo pesado, por mais pequeno que seja. Dirá: eu carregar isto? Não, é pesado para mim. Às vezes li este texto e eu dizia: Senhor, eu não... Os teus mandamentos para mim às vezes não são leves, são pesados,
são difíceis de cumprir, são difíceis de manter, são difíceis de... E claro, isso tem que vir de um coração orgulhoso. Porque Ele diz, os meus mandamentos são leves, são suaves. A vida comigo é diferente. E tu e eu não sentimos a vida de Cristo assim. Porquê? Somos orgulhosos. Dizemos, eu como cristão não tenho que passar por isto. Eu como cristão não tenho que me sujeitar a isto. Não? E Cristo, que é manso e humilde, não se sujeitou a todas as coisas? Então vamos nos pôr de pé. Mas com o coração disposto a quebrar. O que temos que aprender para ser o povo de Deus. E antes de dar início, ou melhor, dando início a esta série e antes de começarmos com o propósito, com as coisas que temos que fazer, Deus levou-me a pensar no primeiro passo, que é vencer o orgulho. Que é ser guiados por Cristo. É ouvir a sua voz e querer ser guiado por ela. Só depois de vencermos o orgulho família é que vamos poder ser sacerdotes. Senhor, eu te peço que o teu Espírito traga a visão gráfica das palavras que tu disseste aos sacerdotes. Que há duas opções. Ou caímos sobre a pedra e quando batermos na pedra ficamos em pedaços, ou finalmente a pedra cairá sobre nós e seremos reduzidos a pó. Esta é uma imagem que não é muito apelativa, mas é uma imagem que nos demonstra como o homem tem que deixar o orgulho em definitiva. E temos que depender do teu Espírito. Por isso, perdoa-nos esta manhã. Perdoa-me a mim, Senhor. Perdoa esta igreja, Senhor. Perdoa-nos por resistirmos ao teu Espírito. Perdoa-nos por achar que era suficiente cair e não estar conscientes que é necessário quebrar. Em quantos pedaços tens que nos quebrar nas nossas vidas, Senhor, para abandonarmos por completo posturas rebeldes e posturas cheias de orgulho, cheias de teimosia. Senhor, alguns têm tido circunstâncias na vida que têm feito esse trabalho. E embora não conheça todas em particular, Senhor, sei que tu permites para quebrar os corações orgulhosos. Senhor, em quantos pedaços mais tens que me quebrar? Para que eu queira que tu me dirijas, que tu me sigas. A principal coisa que o Senhor faz na disciplina ao seu povo é primeiro quebrar a sua vontade, para que a vontade de Deus seja feita. Mas não só seja feita, seja apreciada, seja desejada. Isso é de um coração humilde. É fácil dizer, Deus, seja como tu queres. Mais difícil é desejar que essa vontade seja feita. Que a tua vontade seja feita para as nossas vidas de verdade, Senhor. Como nos ensinaste a orar. Tua vontade é boa, é agradável, dizemos isto milhares de vezes.
Mas queremos, através destas pregações, descobrir especificamente qual é a tua vontade para nós. Sabendo que hoje o teu Espírito nos chamou a atenção, que temos que nos pôr sobre o jugo de Cristo e decidir ser guiados por Ele. E decidir ser um povo manso, um povo humilde, um povo que, se for preciso, não tem que levantar exércitos, porque é o Senhor que luta por nós. Nem da glória das batalhas, Senhor, nós podemos dizer, foi porque eu orei, foi porque eu pedi, foi porque eu fiz. Não. Porque em outras ocasiões, já oramos, já pedimos, já fizemos. E tu tens resistido, Senhor. Mostra-nos onde estamos a ser orgulhosos. Porque embora, Senhor, tu queiras tratar com todo o povo, tu também tratas individualmente com cada um. E em todos os processos da nossa vida, tu estás a terminar a boa obra que começaste. Que eu nunca perca isso de vista. Vamos adorar o Senhor, vamos aproveitar para quebrar o nosso coração, para reconhecer o quão altivos somos e pedir-lhe que tenha misericórdia e que o plano que se dispôs a começar connosco, que o retome, porque queremos ser seu povo. Queremos ser uma nação de sacerdotes, uma nação santa. Espero que tenham gostado da mensagem. Por favor, se tiverem alguma questão ou quiserem saber mais alguma informação, não hesitem em entrar em contacto connosco, seja através das nossas redes sociais ou através do nosso número do WhatsApp. Nós somos mais que uma igreja, somos uma família e estamos aqui para te servir. Muito obrigado por nos teres ouvido e até para a semana. Até para a semana!